Olá, começo de ano, o planejamento das autarquias, da administração pública em todos os setores são repassados aqui também na rádio e na TV Câmara com a nossa missão pública de atualizar para você o que os gestores públicos estão enfrentando, dos desafios, das virtudes e dos projetos, claro, que estão em andamento ou já foram executados. O presidente do DAE, Departamento de Água e Esgoto, Marcos Saraiva, conversa conosco aqui para a rádio e TV Câmara. Obrigado pela sua presença. É sempre um prazer estar aqui, Nelson. O Marco participa conosco com grande frequência, até pela dinâmica da atuação dele do dia a dia, nos boletins que você encontra todos disponíveis na página da TV Câmara no YouTube. Está sempre presente em reunião, é peça fundamental frequente aqui na Câmara e recebe as demandas do dia a dia. Nesta entrevista de hoje aqui no estúdio, a gente vai tentar trazer para você uma perspectiva sobre o planejamento do DAE, daquilo que ele está tocando no dia a dia. São muitos desafios. Saraiva, você acaba no final de 2022 evoluindo numa ação que a gente chama setorial, estrutural, bastante importante na cidade. Muitos casos, infelizmente, por crise econômica, uma série de andamentos ao longo do histórico recente na cidade, em todos os lugares, para furtos de poços, queda de energia, o pessoal que leva para cobre, né, fiação, e aí você conseguiu fazer um projeto de grande porte, com boa fase já em andamento para câmeras, para ações de alarme e também a chamada telemetria. Mas vamos por partes. O que você já conseguiu instalar desse vídeo monitoramento? Bom, na realidade a gente considera tudo um pacote só ali no DAE. A gente considera a primeira fase exatamente o controle visual de todos os postos, reservatórios e elevatórias, que é através das câmeras. Então, nós temos aí pelo menos 80 pontos quando concluídos. Até a semana passada nós já estávamos com 77 pontos construídos, faltava apenas 3, onde tem ali no mínimo 6 câmeras de vídeo de alta definição, para que a gente tenha aí uma imagem que dê para verificar inclusive a face das pessoas. Automaticamente tem também aí um alto-falante, onde o pessoal que faz o monitoramento consegue falar com quem adentra o local. Tem sensores ali dentro de presença. Então são bastante serviços que nos ajudam aí um controle do posto. Tem os holofotes também, que são ligados pelo próprio cara do monitoramento. Entrou alguém, então o sensor ativa, o holofote para espantar mesmo aquele que para espantar, aparecer. A gente fala com ele, se a pessoa insistir em ficar lá, a gente vai dar o zoom para pegar as pessoas, e são 6 câmeras, então tem vários ângulos, então não adianta esconder, né? E tem também a central de alarme, a gente aplica também o alarme no local, além de informar o DAE. Nós estamos fechando agora, essa semana fiquei de uma passada na Polícia Militar, eu quero conversar com eles, já que eles usam um sistema também feito pela mesma empresa que faz para o DAE. Então dá para se conversar. Então a gente quer ver se libera um link de tudo isso também, caso não seja permitido, para a polícia, para que possa ajudar na atuação rápida aí, de controle, né, e segurança do sistema. Além disso, a gente também tem hoje todos os nossos reservatórios e bombas, tanto de poço quanto de reservatórios, elas são controladas e monitoradas em tempo real. Então, se por um acaso uma bomba de um poço queimar, automaticamente já dispara um alarme, a gente é notificado e a gente corre para tomar a ação necessária no momento. Isso a gente ganha de cara aí de 4 a 5 horas no tempo de reação. Dos reservatórios, os níveis dos reservatórios, eu até tinha te mostrado, a gente tinha um controle no celular, mas era um controle que era atualizado de 4 em 4 horas. Agora não, agora nós temos um controle em tempo real. Então, no momento em que eu olhar no sistema, é exatamente o quanto nós temos ali de água no reservatório. Com isso, nos possibilita fazer algumas manobras com antecedência para evitar aí a falta da água em determinada região. Então, essa é a importância que nós temos aí. E a mesma coisa as bombas. Se elas começarem a apresentar defeito, que possa levar a queima, a gente consegue também detectar esses essas irregularidades na bomba acionada.
Essa questão da automação era um desafio e né, em relação à questão do tempo, porque o consumidor acaba, pelo menos o mais especializado, você participa de reuniões, por exemplo, na questão da Senag, o pessoal pergunta, mas o DAI já tem esse sistema aqui, a Sabesp já tem um sistema, uma central que pode fazer o que você falou. Tem um tempo de resposta que você ganha muito e como isso associado à chamada telemetria, que faz parte desse grande investimento, acaba dando essa capacidade de melhoria de gestão para vocês. A gente tem agora a segunda fase da telemetria, vamos licitar esse ano. Nós temos até o primeiro semestre do ano que vem para finalizar. A segunda etapa é onde a gente vai ter um controle aí de pressão das tubulações. Então a gente vai conseguir detectar de uma forma mais rápida, por exemplo, um estouro de adutora. A gente não vai ficar dependendo, né, de alguém passar ou um munícipe ligar dizendo que estourou uma adutora. Então caiu a pressão de modo brusco, a gente consegue ir lá e acertar. E vai ter também uma leitura, por exemplo, do que está acontecendo com a bomba. Por exemplo, uma bomba queimou. Então a gente antecipadamente vai saber tudo o que aconteceu momentos antes dela queimar. Se houve uma oscilação muito drástica, se o software start, que é o que protege, né, a bomba, se ele funcionou, se ele não funcionou. Então a gente vai ter aí um diagnóstico um pouco mais rápido. Aquilo que eu falei que a gente solicita para a CPFL, a gente vai ter condições desse levantamento através da própria telemetria. Então, nesse caso, você tem com o plano todo executado, tem outras etapas que a gente vai comentar aqui da própria questão operacional, estrutural do controle de rede, a chamada setorização, também condições desde a questão do funcionamento do equipamento em si, os monitoramentos, que são essenciais para essa gestão, quanto às oscilações de energia. Neste período que nós estamos gravando aqui para o público da Rádio e TV saber, começo de 2023 tem a chamada natural temporada das chuvas. Até abril, primeiro quadrimestre, este programa estará atualizado discutindo essas questões. Isso gera uma demanda lá de ações do DAI acima da média. É bastante. Esse início de ano para a gente, ele é bastante movimentado. Principalmente, a chuva é boa para o DAI, é excelente para o DAI, mas nos causa problemas também. Bauru, uma boa parcela da população ainda joga a sua água pluvial dentro do esgoto. A gente tem aproximadamente de 800 a 1.000 quilômetros ainda na cidade de Bauru, que ainda é de manilha. A manilha ela não foi feita para receber carga de pressão de água. Quando você joga a água pluvial dentro da manilha, ou seja, dentro do esgoto, você está causando aí um problema sério para você mesmo. E às vezes, por exemplo, a manilha lá embaixo ela não tem condições, ela estoura, aí nos causa esses buracos. Vocês podem notar que nessa região, nessa área de Janeiro, aparecem inúmeros buracos em Bauru. Parte é de água pluvial mesmo, porque a tubulação também é antiga, mas alguma parte, uma parcela disso é de rede de esgoto que não suporta pressão para isso. Ela não foi feita para isso. Nós já estamos atuando também, nós estamos já pedindo, vamos soltar agora uma campanha através da mídia, pedindo para que o morador ele verifique nas suas casas se essa água pluvial não está indo para o esgoto. Como que ele faz isso? Ele joga água no quintal dele ou na garagem e vê se essa água está saindo na rua ou não. Se ela não estiver saindo na rua, com certeza ela está indo para o esgoto. E isso tem danificado bastante. É passível de multa, tem lei para isso. Nós vamos começar a multar as pessoas que jogam a água pluvial dentro do esgoto, mas nós vamos estar fazendo agora, nesse início de ano, uma campanha de conscientização. E depois a gente vai fazer a fiscalização em cima disso, para que a gente consiga solucionar esse problema tão grave na cidade de Bauru, principalmente no início do ano. Nós temos, junto a um programa que você já assinou com o Ministério Público, que tem correlação com a atualização do Plano Diretor de Águas, também audiências públicas que foram realizadas pelo presidente do DAI com as comissões internas disponíveis para você assistir na Rádio e TV Câmara no YouTube, que são ações estratégicas importantíssimas para a cidade. E só para lembrar da última conversa nossa para atualizar, porque isso é um referencial importantíssimo, está assinado também com o Ministério Público aquilo que foi atualizado
utilizado, foi contratado lá atrás, enfim, por várias razões a gente acabou não conseguindo avançar. Você tem a chamada setorização, que é um termo técnico que foge à ideia das pessoas do dia a dia, mas junto com esta primeira parte que você comentou, que é uma ação essencial de obras de rua que pode fazer, ele já tem resultados disso, como por exemplo na Bela Vista, com que as pessoas sintam lá o número de redução de vazamentos para o ouvinte e telespectador ter noção de como isso interfere no dia a dia dele. A setorização, ela equaliza a pressão na tubulação, então a gente deixa tudo mais ou menos com a mesma pressão, a gente consegue fazer isso através de registros, você abre mais ou menos outros registros, você consegue deixar tudo com a mesma pressão. Quando você não tem isso, o que acontece? Para que você tenha água para chegar no alto, por exemplo, do Bela Vista, você tinha que ter uma carga de água uma pressão muito alta para chegar lá. E nas regiões mais baixas, né, acontece aí a fadiga da tubulação e ela vai romper de forma mais rápida. Além disso, uma manutenção, por exemplo, onde não tem setorização, às vezes nós fechamos uma rua e ela afeta aí 3, 4 bairros inteiros para manutenção. Então, por causa de um vazamento de uma rua, né, 3, 4, às vezes 5 bairros deixam de receber água porque estão fazendo manutenção. Com a setorização pronta, nós conseguimos fazer micro-regiões onde você consegue impedir aí que a grande maioria fique sem água, porque tivemos um problema, por exemplo, no bairro vizinho. É real que, por exemplo, na Bela Vista, está na Falcão, agora só para citar 2 bairros aí mais contundentes em relação a esse serviço, de que os registros do DAI, as quedas de concertos são substanciais já com a setorização? A Bela Vista, a gente já pode até falar, nós tivemos aí uma redução de 32%, é alto. Sim. Esse número. Não acredito que isso venha a acontecer em toda a cidade. Esse número a gente espera que no final de toda a setorização da cidade isso caia para 10%, 12%, porque o Bela Vista tinha muitos registros antigos. Tá. Então o registro, após 5 anos, ele perde a sua fidelidade e quando passa aí de 5, 6, 7, 8 anos, a tendência é de marcar menos. E às vezes acontece de marcar mais. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós estamos trocando também toda a parte de hidrômetros, onde a gente faz a setorização. Só para referendar essa questão do número de hidrômetros, do cronograma que está sendo feito pelo DAI, este é um plano de ação, por exemplo, que ficou parado nos últimos anos e que está sendo realizado. Então, você que pega uma conta de água e que consumia hipoteticamente 20 metros cúbicos lá, tem 6 pessoas dentro da casa e se vier 25, 30, não estranhe, o seu hidrômetro que estava ocasionalmente, neste caso, medindo aquém, porque já tem bem mais de 5 anos. Então, muitos com mais de 5 anos. Não, nós tínhamos ali na Bela Vista 25 anos, tínhamos ali de 15 anos, mas a grande maioria de Bauru está na faixa de 10 a 15. O que também está fora da meta. Também está fora. Tá. Você saberia hoje quantos hidrômetros você já conseguiu trocar? Exatos 9.800 hidrômetros, porque é onde a gente fez a setorização. A gente não quer antecipar essa troca antes da setorização. Porque não faz sentido, você não tem uma resposta imediata. Tá. Agora, o público que está nos assistindo, essa entrevista é mais estrutural, ele tem aquilo que a engenharia de ação do DAI fala, bom, eu fiz a setorização, eu fiz as manobras para micro-regiões, eu juntei com controle de pressão de rede, automação, estou enxergando um cenário lá na frente, tem os postos, reservatórios, mas aqui na minha região, em algumas ruas, ainda não chega água apesar disso. Você tem alguns pontos principais onde tem questões pontuais a serem atacadas nesse sentido nos bairros? Bom, quando a gente tem um problema de falta de água geral, que é o que a gente tinha quando eu assumi Bauru, isso acaba encobrindo as pequenas regiões, né? A gente chama de regiões pontuais. E quando você resolve um problema macro, aí você começa a aparecer os micros. E aí você tem que atuar em cima dos micros. Então, aconteceu isso ali no Jardim Paulista,
Paulista, se eu não me engano, ali do lado de Estoril, Estoril Parque 3, Paulista, ali, Parque gente. Paulista, naquela região, faltava água ali, e não era só então por causa do Batalha. A gente resolveu o problema no setor, então nós fizemos algumas interligações ali, antecipamos uma setorização, não tem setorização lá ainda, a setorização do Estoril acho que é uma das últimas a serem feitas, mas nós fizemos aquilo que achávamos necessário para que resolvemos o problema de água naquele setor. Então, ali no Parque Paulista, acredito, não tivemos mais reclamação, e Estoril 3 também tinha problema, nós também fizemos uma outra interligação, ali foi 350 metros de rede e nós resolvemos o problema desse setor. Principalmente nos miolos do bairro, né? Isso. Tínhamos um problema há mais de 30 anos ali no Geisel. Eu não me lembro agora o nome da senhora, mas ela me ligava toda semana e eu conversando com ela, falava, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas manobras para ver se resolve o teu problema. Fizemos manobras, não resolveu o problema. Aí fizemos uma injeção de um outro reservatório, não resolveu o problema. Aí nós tomamos a decisão de antecipar a parte da setorização, que inicia-se agora nesse primeiro semestre, ali no Geisel, e antecipamos o ano passado e fizemos ali 200 metros de rede e resolveu esse setor. Então ela até brincou comigo, né? Ela já iniciou, né, o Geisel, né? Já iniciou a setorização lá. Ela ainda mandou assim para mim, eu ia vender minha casa, depois de 30 anos não estava aguentando mais. Quero te agradecer, né? Falei, não, é obrigação nossa, agora sobra para a gente os pontuais. Esse final de ano também, o que me assustou bastante, todo final de ano a gente tem um alto consumo. É férias, as crianças estão em casa, os maridos, as mulheres que trabalham, estão tudo em casa, recebe parente. Então o consumo aumenta muito. E ali no R6, né, que é um reservatório que nós temos ali no Parque São Geraldo, que manda água para o Colina Verde, que por sua vez manda em frente à Colina Verde ali o Pagani. E faltou água ali, principalmente no final do ano, no dia 31, faltou água naquela região. Então é um ponto que para mim é muito crítico. E aí eu conversando com o meu pessoal logo no início do ano, só é um setor que todo final de ano a gente tem problema naquele setor. Então eu pedi para desenvolver, nem que for um poço pequeno, um poço de 25, 30, o suficiente para abastecer aquela região. Estamos estudando, já está em fase final já de levantamento. Eu pretendo fazer alguma coisa para resolver o problema pontual ali naquele setor. Então, conforme vai aparecendo, a gente vai fazendo. Estamos com 2 poços já em fase final, um deles já em fase final, já estamos revestindo, que é o do Distrito 3. O Distrito 3, embora está lá no Distrito 3, ele vai ser interligado ali no CAIC, que também abastece o Bela Vista, e o do CAIC, então, a gente vai virar para Vila Dutra. O Consolação a gente vira para Vila Dutra, porque é um poço aí de 200 metros cúbicos, então ele vai conseguir suprir a parte da Bela Vista, alto da Bela Vista, e vamos fazer essa virada do Nova Esperança e do CAIC, a gente vai virar para Vila Seca. Então a gente já vai estar trazendo para ali mais de 100 metros cúbicos de água, que vai nos ajudar no setor do Batalha também. Ou seja, você vai fazendo o ajuste de engenharia, de investimentos, essas manobras, as setorizações, as interligações para poder ir adequando e expandindo a questão do abastecimento. O lado leste nosso tem muita água. Para você ter uma ideia, me sobra ali 200 metros cúbicos, 250 metros cúbicos por hora ali no setor do Haase e Manchester. Então nós vamos fazer um reservatório ali esse ano, nós vamos fazer já fizemos toda a adutora para trazer a água até o Geisel. Então essa água ela vai chegar no Geisel, vai reforçar o Geisel. Do Geisel a gente vai mandar aqui para Cardia,
que hoje ela recebe água do Batalha, uma boa parte do Cardia, aliás, e o centro, né? Então recebe do Cardia, mas do Batalha. Nós vamos fazer ali, trazer essa água para lá, com esse reforço, o poço daqui do Niceia, que manda hoje água para o Gás, deixa de mandar para o Gás, ele volta a mandar para a região do shopping. Então ele reforça junto com o posto de 180 que nós temos ali do lado do shopping, reforça esse setor que recebe também parte da água do Batalha, libera com isso que o poço das Nações, ele que manda hoje água também para o shopping, libera para a gente mandar para a Praça Portugal, porque hoje ainda é a maior região. Uma rede. Nossa, então assim, parece pouco quando se fala em água em Bauru, mas é bem complexo o que tem que ser feito. É uma cidade de quase 400 mil habitantes, com os estudantes, eu acredito que passa disso. E a gente está procurando resolver os problemas da cidade de Bauru de uma forma mais rápida possível. A gente tem, lógico, as morosidades normais do setor público, que é o controle, a gente é bastante engessado por causa disso, mas eu acredito que a gente está caminhando bem. Esse ano a gente deve ter um ano melhor do que o ano passado, que já foi melhor do que o ano de 21. E com isso são os investimentos que nós estamos fazendo aí para melhorar a cidade. Com esse plano de investimento e essas ações de engenharia operacionais do planejamento do dia a dia, acho que nas visitas fica para o presidente do DAE ao longo do tempo, né, de todos que a gente conversa aqui na nossa missão pública, aquela ideia que é imediatista, natural, de quem não domina no meio do consumidor que está esperando a água na torneira lá, fora da cultura de que ter torneira 100% na água todo dia, que não é assim que funciona nas outras cidades, enfim, mas de que abrir poços é a única solução definitiva. A gente está conversando já aqui com 20 minutos de programa, ver quantas ações são interrelacionadas para poder fazer isso funcionar. Na realidade, o poço é aquilo que a gente tem de mais rápido para fazer. A gente primeiro precisa sanar um problema grave que nós temos em Bauru, que é a falta d'água. Nós dependemos hoje do Rio Batalha, que é um rio extremamente pequeno, eu chamaria até de um riacho Batalha, que ao longo do tempo vem se degradando, vem diminuindo cada vez mais a sua capacidade de água, e isso é mundial, a gente já sabe disso, a gente precisa proteger bastante a nossa água. Para isso a gente solta agora, ainda agora no primeiro semestre, já a licitação do projeto para buscar água, também no Batalha, mas de uma outra bacia. Seria a nova captação? Uma nova captação. Então, é um projeto para nova captação. Vamos trazer mais 250 litros por segundo, que é o que está previsto, de uma região bem mais abaixo. Quando eu falo mais, é uns 20 quilômetros abaixo. Ela é mais irrigada do que a nossa. O projeto exícuvo agora e a obra numa outra etapa. Na realidade, é o projeto básico, né? Primeiro o projeto básico. E a nova lei de licitação nos permite o executivo junto com a execução. Tá. Então, a gente, no primeiro momento, vai ser o básico, e depois, com o básico na mão, a gente vai licitar aí um projeto executivo com execução. A gente ganha o processo, porque conforme eles vão fazendo o projeto executivo, já vão pegando a aprovação e já vão executando. Então se ganha um tempo nisso. É uma obra muito cara, é uma obra hoje que nós orçamos em agosto desse ano que se passou, estava dando ali em torno de 178 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, e aí como resolver isso? Às vezes as pessoas... Pouco menos do que o orçamento anual do DAE, para as pessoas saberem. Não entendi. É um pouco menos do que o orçamento anual do DAE, né? É um pouco menos do que o orçamento do DAE. Para ter a noção da dimensão aí. Esse dinheiro a gente vai ter que buscar esse dinheiro fora, não tem como falar. Eu digo que quando as pessoas às vezes falam assim, o DAE tem dinheiro. Depende do quanto você precisa gastar. Se eu preciso gastar 10 e eu tenho 8, eu não tenho muito dinheiro. Se eu preciso gastar 50 e eu tenho 49, eu não tenho muito dinheiro. Então a gente muito provavelmente vai ter que buscar esse dinheiro de uma outra forma, não da arrecadação. Basicamente, o ano passado nós gastamos
todo o dinheiro do ano e mais boa parte do superávit, eu posso dizer para você que quase ele inteiro. Nós deixamos aí um capital de giro, pelo menos, para que a gente pudesse não esperar receber para fazer. Mas esse começo de ano, você vai ver quando sair o fechamento aí e abertura do exercício, você vai ver que vai entrar com superávit até considerado, mas logo no mês de fevereiro você vai ver que isso vai dar um mergulho, que são as contas de 2020 que nós vamos liquidar agora em janeiro e fevereiro. Ou seja, já são o planejamento da questão financeira. Quando você lança uma licitação, uma obra, lógico, uma execução de serviço, como a telemetria, por exemplo, tem que deixar o dinheiro reservado em caixa, que é isso que o presidente está trocando em miúdo. Então, quando sai o orçamento e o balanço, né, agora do final de 2022, a gente vê lá, passou de 180 milhões, foi 150 e pouco na pandemia, deu uma queda lá por alguns fatores, cresceu bastante. Mas a reposição da inflação não cobre os custos. O presidente estava falando disso com a gente aqui. Quando a gente se pensa em cobrir custos do DAE, o DAE ele tem 40% dele é salário, folha salarial, 20% é energia que nós gastamos lá. Às vezes, o ano retrasado chegou a 25% da arrecadação. Esse ano passado acho que deu 20%. Mas é em torno disso, é 20% e 40% é material de construção. Quando você leva em consideração 20% de uma energia que subiu acima do que a inflação, ela subiu mais do que o 5,9%. Quando você pega o material de construção civil, né, que é o índice de construção civil, ICC, ele deu 9,24%. E você tem 40% do teu orçamento baseado e você necessita disso, então você já tem outra perda aí. E aí você teve o ano passado, nós tivemos aí a mudança, né, tivemos um aumento do servidor público, que foi 10 e pouco. Quando você junta tudo isso, você vê que a inflação, ou seja, a perda financeira do DAE é maior do que a reposição. Mas é importante que a gente faça pelo menos a reposição da inflação global. Então nós fizemos essa inflação, demos aí o reajuste, né, que não é um reajuste, uma recomposição daquilo que o DAE já perdeu ao longo do ano, que foi 5,9%, que é a parte que a inflação comeu. E eu costumo dizer, material de construção é assim, ele sobe e não desce. É muito raro você ver um material de construção descer. Né? E a inflação, nós tivemos acho que 3 meses de deflação o ano passado, que engloba tudo. Enquanto ela desceu, o da construção ele manteve. Por isso tem essa diferença. Mas 5,9% está dentro do que a gente acredita que dá para fazer dentro desse ano de 2023. Os investimentos serão mantidos para esse ano. Então a gente... nós acreditamos ser um ano melhor do que o ano passado, que já foi um ano melhor do que 21. A gente conversou com a prefeita aqui, para você que nos acompanha saber pela rádio e TV, das questões estruturais. Lógico, tocamos na questão de abastecimento da rede de esgoto, que é manutenção da capacidade de investimento do DAE, 40% folha, 20% de energia, isso dá 40 milhões de conta de energia no ano e 40% entre insumos, manutenção e investimento que o presidente está comentando. Se não tem essa reposição adequada, você acaba esfolando a outra parte aqui que a gente está comentando dos desafios e da cobrança de você que está em casa. E toda vez que você não der, pelo menos a inflação, né, de repente a população fala, poxa, que bom, né, não teve o aumento. Mas isso vai levando a um ponto em que os investimentos vão diminuindo na mesma proporção. Então, por isso que você não tem capacidade de resposta. Você não tem a capacidade de resposta que a cidade precisa. Então, a cidade de Bauru, ela está grande, ela cresceu muito rápido de uns anos para cá, em população, e o DAE precisa responder na altura. Então, a gente está descendo para a Câmara esse início de ano, umas contratações. Até tinha passado essa contratação, mas como está bem na minha cabeça a contratação, que vai ser, lógico, parcelada em semestres, em pelo menos 4 semestres.
Então, como está muito na nossa cabeça, o engenheiro tem essa mania, ele acha que todo mundo sabe aquilo que ele sabe. Então, nós encaminhamos até para a prefeita a respeito, você questionou, né? Perguntou para ela. E ela perguntou para mim, mas como é que você vai fazer isso? Eu falei, assustou, falou, nossa, 250 já... Aí eu falei assim, não, na realidade nós vamos aqui fazer uma distribuição. Ela falou, então põe no papel que vocês vão fazer, porque pelo menos para a gente entender. Então nós colocamos no papel, mas na realidade não deu nem 250, que alguns cargos nós só estamos mudando de nome. Tá? Então, quando você... Vai dar umas 200 vagas, o que também é significativo. 168 vagas. A maior, o que mais vamos contratar ali são os encanadores para fazer o atendimento de rua, que é o maior número de vagas, e pedreiros. Eu tenho um problema de pedreiros ali no DAI. Você imagina, eu tenho uma cidade grande com 5 pedreiros em condições de trabalho pleno. Então, eu tenho 23 no quadro para uma cidade de 400 mil habitantes, que já é pouco. E aí eu tenho 5 em condições totais, os demais, o que não está afastado tem restrição ou de peso ou de tomar sol, e os nossos serviços todos. Só não toma sol se estiver chovendo. É nada. É nada. Então, você não tem nada. Então, nós estamos pedindo ali, se não me engano, 20 pedreiros para uma cidade desse tamanho, e 25 encanadores a mais, uma cidade desse tamanho. Então, nós temos o mesmo quadro desde 2013 para cá, e a cidade cresceu de lá para cá 50 milhões. Até outro dia eu dei esse dado numa rádio, e ele me falou, não, mas parece que não houve esse crescimento, não chegou a 400 mil. Eu falei, não, porque quando você faz o levantamento pelo IBGE, você faz o levantamento de onde você mora realmente. E muitos estudantes não dá que ele mora aqui, ele mora em outra cidade, então ele acaba não entrando na conta. Então, quando você pensa que Bauru é uma cidade universitária, nós temos aqui, se não me engano, mais de 20 faculdades, não é isso? Bem mais, né? Isso. Bem mais de 20 faculdades e acho que 4 ou 5 universidades. Cursos técnicos superiores, tem muita gente. Tem muita gente. Então, isso acaba tendo uma densidade muito grande, e o DAI precisa responder de imediato. Então, a gente sofreu nesses 2 anos, correndo atrás aí de apagar fogo, e agora está no momento da gente planejar o DAI de hoje e o DAI de amanhã. Isso precisa ser muito bem pontuado, e a gente está fazendo isso, conversando com os diretores direto, também com a prefeita. Lógico que a gente passa o que está acontecendo para ela, o que precisa ser feito. Isso não é da minha cabeça, é uma coisa que a gente vê da real necessidade para poder atender a população de Bauru. A rigor, então, você tem cerca de 168 servidores para dividir em 4 semestres esse planejamento, através do projeto de lei que virá aqui para o Legislativo, e tem uma pontuação de um investimento também significativo na questão de frota. O DAI, sei que tem muita coisa que envelhece, alguns vereadores fizeram apontamentos aqui, mas tem uma quantidade de veículos significativo aqui nessa compra. A gente não vai trocar todos os veículos, a gente vai trocar pelo menos os mais antigos e os que dão problemas. São 65 veículos no total que nós vamos comprar. Já compramos, desculpa, já tem o ganhador. Quem ganhou foi uma empresa que ela tem sede, a sede dela não é em Bauru, mas ela tem uma revendedora aqui em Bauru. São veículos operacionais, aqueles mais leves do dia a dia? São 47 picapes e 10 veículos fechados. Tá? Que é para fiscalização, segurança do trabalho, esse tipo de coisa. E são 45 picapes. É para atendimento direto à população. A frota, a frota antiga, nós vamos vender, nós temos carros lá de 2007, 2008, de 97, perdão, né? Tem Courrier de 98, 97 dentro do DAE. Então, quando a gente fala em veículo que para manutenção, nós não estamos falando só do veículo, nós estamos falando do veículo e mais a equipe que usa ele. Então, é falta de atendimento para a população. Então, a partir de agora, nós vamos fazer um leilão desses veículos que vão ser tirados da frota do DAI. Vamos fazer um leilão, vamos recuperar parte desse dinheiro, e o DAI, a partir de agora, ele assume uma posição de frotista. Então, a cada 3 anos, cabe ao DAI fazer uma troca de frota. Por quê? Porque 3 anos acaba as garantias e é quando começa realmente a dar prejuízo. Então, a gente passa a ser frotista.
Lógico que eu fui verificar no Tribunal de Contas como é que isso funcionava, e eu posso fazer desde que a gente tenha as justificativas, tudo certinho. Então, a gente está caminhando aí para ter um DAE diferenciado aí para os próximos anos. Você citou o reservatório do RAS, e quem nos ouve aqui vai acabar me cobrando se eu não fizer a pergunta do planejamento de poços, aqueles que estão com licitação em andamento e aqueles que estão para o planejamento ao longo do tempo. Por causa tem nova lei de licitações aí, talvez fique um pouco mais ágil, mas enfim, é uma questão premente na cabeça de todo mundo. E a situação do poço do Alto Paraíso, como é que ele está fazendo o resultado para vocês? Bom, Poço Alto Paraíso, nós tivemos, infelizmente, aí, aquele problema de não deu aquilo que a geologia prometia, né? Ela prometia aí uma quantidade de água bem maior do que a que deu, então a gente tinha previsto uma tubulação maior, uma bomba maior, os quadros de comando maior, cabeamento maior. E quando ela fez os testes de vazão, ela não chegou a ser um teste pelo menos próximo do que a gente queria. Então nós tivemos que fazer licitação de bombas, tivemos que fazer licitação de capos, licitação de quadros de comando, de tubulação, e isso demora um certo tempo. Para mim até demorou bastante, foi um ano aí entre abrir licitação, fechar a licitação, ter o ganhador e chegar o material para a gente. Então o material todo já está aí, já estamos nos preparando agora para fazer a finalização dele. Nós acreditamos que agora no início de fevereiro ele vai estar já em operação. E o bom de tudo é assim, o DAE pela primeira vez compra 22 bombas, né, para o DAE. O que a gente pretende fazer com isso? Nós temos bombas muito antigas dentro do DAE, e as mais pesadas, elas queimam com muito mais facilidade do que as bombas mais leves. Então nós estudamos os poços e estamos colocar as bombas para um perfil mais específico para aquele poço. Hoje o DAE tinha uma bomba que ela servia para 4, 5 poços, porque ela não tinha uma bomba reserva para cada. Agora ela passa a ter. Então, já fizemos um levantamento. Então, existem alguns poços na cidade que nós vamos retirar a bomba que está lá, a bomba mais antiga, vamos colocar uma bomba mais nova, uma bomba mais eficiente. Até questão diferente de potência pela produção e vazão do poço. Exato. Né? Então vamos ter bombas mais novas, com mais eficiência, com consumo menor de energia, né? Então existem alguns poços que a gente vai fazer. Então de cara eu te falo 2 poços que nós já vamos fazer isso de bate pronto. Um é no Geisel, nós vamos já colocar uma bomba, foi pedido uma bomba específica para aquele poço, e da Praça Portugal. Então, assim que chegar essa bomba, está para vir essa semana que vem a bomba. Quando chegar, a gente vai colocar a bomba específica para ali. Então, nós vamos parar de novo a Praça Portugal, dessa vez não por queima, mas por colocar aí uma bomba mais eficiente no local. E aquelas que são mais antigas, elas vão ficando de reserva para que a gente tenha aí uma atuação mais rápida na recolocação no caso de queima. Para recuperar o tema que a gente acabou, entre muito assunto, né, importante, falando no meio do caminho, a gente está enfrentando as quedas de oscilação de energia, todas as cidades enfrentam, aqui a gente tem mais raios nesse período do ano, a oscilação também acontece com maior frequência, mas aí fica aquela dúvida da questão de verificar mais a miúdo e com a CPFL se essas ocorrências têm outros fatores, porque prejudica, no fundo, a operação e o consumidor. Hoje, a gente pode falar para você que 100% dos nossos postos hoje já tem o soft start. Sim. O soft start ele está ali justamente para absorver essa capacidade de oscilação. Então, a gente até está descartando a possibilidade da oscilação, né? A não ser que tenha uma coisa muito brusca, um raio que caia ali na linha do transformador. Aí, lógico, dá aquele pico, a bomba desliga. Uma coisa que nós estamos colocando também em todos os postos de Bauru, principalmente nas bombas maiores, nós estamos encamisando a bomba. Então, o poço normalmente tem uma camisa de revestimento, nós estamos encamisando também a bomba para melhorar a refrigeração da bomba, e estamos colocando também uma válvula
adicional para golpes de ariete. Então, se perguntar, todos já tem assim? Não. Porque para mim fazer isso, eu tenho que tirar a bomba, colocar de novo. Então, o tempo e o custo para mim fazer isso é praticamente o mesmo de quando ela queimar. Então, conforme elas vão, a gente vai dando uma manutenção, a gente coloca estamos colocando uma válvula a mais, porque a bomba ela já vinha com uma retenção, uma válvula de retenção elétrica para evitar os golpes, né? Mas a gente agora está colocando um adicional, inclusive foi a própria fabricante que nos aconselhou colocar esse adicional, então estamos colocando esse adicional para evitar o golpe de ariete, que é o que empena os rotores, né? A bomba ela não queima porque só oscilação de energia, a bomba queima por oscilação de energia, parece simples, mas tem setores em Bauru que é ligado diretamente na adutora. Um estouro de uma adutora, por exemplo, causa uma vazão muito brusca, rápida. Então, uma tensão rápida na bomba e pode vir a queimar. Então, não é só isso. Ou então, existem o próprio desgaste dos rotores, então vai desgastando. E Bauru é uma terra bastante arenosa. Nós temos aí a gente usa um sistema de 24 horas aqui, né? Então, comparados com outros setores que eu conhecia, a cidade de Lins, por exemplo, você não tem capacidade aqui ainda no tempo, isso é uma coisa para avançar lá na frente, de você tirar um pouco, aliviar o pé. Aliviar o pé, mas essa é a ideia. Fazer ela funcionar ininterrupta. É por isso que a gente quer dar estamos soltando a licitação do desassoreamento do Batalha, que a gente vem falando isso já desde o final do ano de 21. Esse ano desassoreia o Batalha, Lagoa lá então? O Batalha, ele assim, as pessoas pensam que é simples a obra, mas não é. É uma obra gigante a ser feita. Para você ter uma ideia, então nós fizemos todas as partes, a parte legal, já fizemos. Mas já tem a licença para poder aprofundar 1,5 m, mínimo. Estamos agora, ontem estive na CETESB conversando com eles, eu vou ter que tirar essa areia e vou ter que colocar em algum lugar, ok? Tá. Esse lugar eu vou ter que pedir uma licença, mas essa é uma licença mais rápida, com a CETESB, para mim colocar essa areia provisoriamente, para mim tirar essa, depois eu tenho que tirar e eu tenho que destinar isso. Tá. Então, quando a gente fala em obra, para você ter uma ideia, nós vamos tirar do Batalha em torno de 400 e poucos mil metros cúbicos de areia. Tá. Isso é uma enormidade. Então, isso não é obra para 1 ano ou 6 meses, é uma obra para 2 anos no mínimo, trabalhando bastante. Mas tirando tudo isso, melhora a dimensão da lagoa em profundidade. Tudo isso para aumentar aí a lagoa em 3 vezes, tá? Em 3 vezes, o que não é muito, mas perto do que nós temos hoje é gigante. Não é muito, mas ela é pequena. Porque ela é pequena, né? A nossa região ali, ela não propicia uma captação, ou seja, uma represa, né? Porque ela é bem plana, né? Sim. Então, se você represar ali, você perde ali, você toma quase metade de Piratininga. Então, é bastante obra para fazer ali. Então, as empresas já estão dando os preços. Já tem 2 que já entregou, estamos aguardando pelo menos mais uma para soltar o preço da última. Então tem 2. Para retirar isso até 400 mil metros cúbicos. São 3 fases completamente distintas. A primeira fase, ela vai entrar e tirar todas as plantas que existem ali na área molhada do rio. O que é a área molhada do rio? É onde você tem o rio, que é o rio da década de 50, 60, que ele era bem largo, lembra? Sim. O rio era quase da largura da captação. E com os anos de 50, 60, os assoreamentos... As plantas tiram agora, nesse ano. Isso. A primeira fase vai retirar toda a planta. Terminou a planta, vai ter uma batimetria, porque eu tenho que soltar a licitação com uma prévia de quanto eu vou tirar de areia corretamente para poder justificar ao Tribunal de Contas o pagamento dessa retirada. Tá. Fora isso, eu tenho que saber aonde nós vamos destinar essa quantidade. É um volume muito grande. E lembrando que eu não posso vender isso, eu não posso doar para particular, porque o meu desejo, quando eu falei nisso em 21, meu desejo... Vai fazer fila de caminhão, o pessoal vai levar. O meu desejo era assim,
faz um chamamento, vem 2 empresas aí de captação de areia, que vende areia, eles fazem o serviço deles e ao mesmo tempo faz o nosso de graça pra gente e eles lucram em cima da retirada. Não posso fazer isso. Por quê? Por causa de licenciamento. Eles teriam que ter um licenciamento específico para isso. E o licenciamento já não é um licenciamento de desassoreamento, é um licenciamento para mineração. Então, tirar as plantas, fazer a batimetriz, DTs na terceira fase e retirar a terceira areia. fase, aí você retira a areia. Tá. Saraiva, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu vou deixar um tempo final para você poder comentar alguma questão adicional. Lógico que são uma frente de temas variados. Você que está nos assistindo deve ter percebido que a nossa ideia aqui é fazer essas questões mais estruturais, mas o DAE e a dimensão da rede de água, esgoto, cidade, todos os desafios é gigantesco. A gente agradece você ter iniciado o ano com a gente aqui atualizando essas questões. E eu que agradeço mais uma vez, não só você, mas a todos que nos assistem. O que o DAE pede, né, é que assim, é duro você pedir paciência quando falta água. Eu costumo dizer ali no DAE que para quem falta água é 100% da cidade que está faltando água, porque está faltando água para ele. Mas nós temos trabalhado bastante pesado, o DAE como um todo tem trabalhado bastante para a gente resolver um problema. É que é um problema muito crítico, é um problema muito grande que se arrasta aí ao longo dos anos. Bauru não é uma cidade pequena, é uma cidade bastante grande, bastante complexa e que isso, lógico, a gente acaba demorando um pouco mais tempo pelo próprio tamanho da cidade. O que a gente fica... As pessoas perguntam muito, né, por que se queima tanto a bomba na cidade de Bauru. E eu até gostaria de deixar para vocês... Eu fiz uma pesquisa, né? São Carlos é uma cidade parecida com Bauru, mesmo tamanho. Lá eles têm 28 bombas. O ano passado queimou 18 bombas, né? De 28. Nós temos 39 e queimou os mesmos 18. Percentualmente, coincidente, deu exatamente 46%. De troca. Então, está dentro da normalidade, levando em consideração que essas bombas hoje, elas trabalham aí quase 24 horas por dia e algumas delas 24 horas por dia para que não falte água. Então, isso é lógico que acaba desgastando os rotores e por isso aí uma queima, né? Os rotores pesam e uma vez pesando, força a bomba, ela vem a queimar. Manutenção preventiva. Eu gostaria de aproveitar esse espaço. Claro, por favor. Porque às vezes a pessoa, por que você não faz uma manutenção preventiva para que não queime? O tempo que você vai ficar sem água com manutenção preventiva ou não, é exatamente a mesma coisa. E o custo do DAE é mesmo. Porque eu não vou tirar uma bomba, fazer uma manutenção preventiva, vou trocar exatamente aquilo que está desgastado, que é aquilo que faz ela queimar. Então, essas bombas não ficam na superfície, elas ficam a 270, 300 metros, às vezes 350 metros de profundidade, e com isso o custo para se tirar é muito alto, então, e o tempo também. Então, é exatamente o mesmo tempo. Então, a gente não estaria reduzindo o tempo em absolutamente nada e também o custo também não, porque teria que mandar da mesma forma para o fabricante para que ele repusesse as peças e deixasse ela pronta para ser usada novamente. Muito obrigado ao Marcos Saraiva, você que nos acompanha pela Rádio e TV Câmara Bauru. Se você perdeu um trecho desse programa, não se preocupe, você pode assistir a hora que você quiser, na íntegra. É um documento público da nossa missão aqui nas emissoras legislativas e na Rádio 93,9 FM. Está na página da TV Câmara no YouTube. Estão lá também nestas perspectivas de 2023 já a prefeita Sueli Rocinho, o secretário de Obras Leandro Dias Joaquim e toda a sequência da nossa programação para tocar o ano para frente. Até.